acho que eles teriam que usar esses prédios abandonados para ajudar os moradores de rua ou as famílias que estão em beira de rio aí dormindo, morando, e a maioria passando fome, dormindo na chuva, sendo que esses prédios estão tudo aí caindo. Podia reformar e fazer moradia para a população que necessita disso. Existia uma consolidação da ocupação do centro, inclusive verticalizada. Mas o desenvolvimento imobiliário de bairros periféricos em relação ao centro da cidade, como Água Verde, Ubatel, por outro lado ali da configuração dos próprios eixos estruturais, como a 7 de Setembro, a João Alberto, aí próximo da João Alberto, bairros como Alto da Glória. Começou a haver uma migração dessa população do centro para essas áreas que estão no entorno do centro propriamente dito. Então isso acabou começando a gerar um esvaziamento ali do centro e o desenvolvimento, em contrapartida, de ocupações de comércio e serviços no centro. Veja, hoje quem mora na região do Portão praticamente convive ali numa microcidade. Quem mora na região do Batel convive ali numa outra micro-região. Então, o centro da cidade perdeu sua identidade. E aí eu faço a pergunta, qual é a identidade dos centros das cidades? Qual seria? O Estatuto da Cidade traz esses instrumentos justamente para dar essa dinâmica diferente para as cidades, e a primeira delas, o Estatuto da Cidade vem reforçar o artigo 182 e 83 da Constituição de 88, né? E no que diz respeito à subutilização de imóveis, a não utilização de imóveis. Então, se o Estado, se a Prefeitura descobrir que algum imóvel que tem uma função social não está sendo utilizado ou está sendo utilizado por uma outra função, um instrumento de aviso para o proprietário vai ser mandado, né? Se o proprietário não modificar o uso ou não der uma função para aquele imóvel, né, tanto construído ou não, ele vai começar a sofrer o IPTU progressivo ao longo do tempo, né? Então isso já era da Constituição, que está no Estatuto da Cidade. O outro instrumento urbanístico seria o arrendamento urbano, né? A hora que o proprietário recebe essa notificação de que o imóvel dele não está sendo utilizado ou está sendo utilizado com uma função diferente, ele pode arrendar esse imóvel, tá, para uma outra pessoa que vá cumprir a função social. Só que todos os investimentos vão ser feitos pela pessoa que vai arrendar o terreno, né, o imóvel, mas o imóvel continua sendo seu. Então, mesmo com esses instrumentos, tem que se ter muita vontade política para isso acontecer. E a gente vê que ainda o poder público está muito associado às vontades de uma classe dominante. Assim. Por que para a ocupação dessas áreas que não são utilizadas não se pensa em algum tipo de incentivo fiscal, algum tipo de incentivo financeiro, né? Veja, e também tem uma questão política, não há interesse que essas pessoas permaneçam nessas áreas, porque eles percebem que essas áreas têm um potencial de especulação muito grande. Então há interesse em se manter essas pessoas nessas áreas? Quem seriam essas pessoas? Daí você tem o status quo que está dominando isso, que está determinando todas as diretrizes de uso da cidade, que talvez isso não seja interessante. Onde é que a gente coloca a população de baixa renda nas nossas cidades? A gente expurga elas, né? A gente coloca essas pessoas para longe, onde a gente não consegue ver. Então, se não sendo de uso social, seria de quê? De uso cultural, é uma outra opção.
Mas, de novo, nós temos políticas públicas voltadas a isso. Quem determina o uso da cidade é a especulação imobiliária. Essas legislações, elas são declaratórias, elas precisam ser incorporadas às legislações de uso e ocupação de solo das cidades. Então, enquanto isso não for incorporado na legislatura, a gente não vai ter, né? Então, isso precisa se tornar lei de fato, e não simplesmente uma declaratória que diz que você deve seguir para cá ou para lá. E também a apropriação da sociedade em cima de tudo isso e cobrar. Enquanto a gente não tiver esse comportamento e não entender que é a gente que decide, a gente vai ter essa série de declaratórias que vão sempre ficar numa gaveta, né, e elas não vão ser incorporadas. E o senhor não está lembrado, dá licença de contar, que é aqui onde agora está esse edifício harto. Era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca